Olá, senhores, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam descansados. Espero que tenham aproveitado bastante a semana do saco cheio ou semana feliz, né? E agora nós vamos retomar os nossos estudos, ok? Na aulinha de hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre uma das características dos textos narrativos. Um elemento importante nos textos narrativos, que são os discursos. Quando a gente escuta a palavrinha discurso, o que a gente lembra? De fala, né? Tem um reflexo bem aí, né, gente? Mas vamos tentando, tá? O discurso, então, é a fala de um personagem dentro de uma narração, tá? O discurso, ele é uma das características de uma narrativa. Dizem que os discursos tornam as narrativas mais reais, mais realistas, mais próximas de nós. Dizem também que o discurso torna o texto mais dinâmico, né? Que você não fica apenas escutando o narrador. Porque quando a personagem fala dentro do texto, você conhece um pouco da personagem, você percebe pela pontuação se ela está feliz, se ela está triste, se ela está agoniada, se é uma pergunta, né? Então, os discursos narrativos, eles são elementos muito importantes dentro do texto, ok? Existem 3 tipos de discurso, mas nesse momento nós vamos ficar com 2, que são os discursos que nós vamos encontrar lá no nosso livro literário, né? O livro literário desse bimestre, Amizade Eterna, que nós estamos estudando, e estamos quase finalizando, né, gente? Existem 2 tipos de discurso lá, o discurso direto e o discurso indireto. O que é uma coisa direta? É uma coisa que vai direto ao ponto, não tem rodeios, né? E o discurso indireto, uma coisa indireta, parece que ela passa por alguém antes de chegar no ponto final. É mais ou menos isso. O discurso direto, então, é quando a personagem fala claramente. Ela fala claramente, ela mostra a voz dela, ela mesma se pronuncia, ela mesma responde, ela mesma pergunta. Então, esse é o discurso direto. No discurso indireto, o narrador fala pela personagem. Então, o narrador não permite que a personagem fale. É o narrador quem vai falar. Vamos um exemplo prático? E João disse 2 pontos. Abre aspas, outra versão. Daqui a pouco eu falo sobre essas pontuações. E João disse, mãe, estou com fome. Esse discurso em que o João está falando claramente é o discurso direto. Beleza? No discurso indireto, seria assim, ó. E João disse para a mãe dele, mãe, estou com fome. Você percebeu que não é o João quem está falando, mas é o narrador? Então, esse tipo de discurso é o discurso indireto. Qual a diferença dos dois, né? O personagem fala claramente e no outro, o narrador é quem fala no lugar da personagem. Professora, mas como é que eu vou saber que alguém está falando no discurso direto? Pela pontuação. No discurso direto, sempre vai ter um verbo que vai ser seguido por 2 pontos. Geralmente é o verbo de elocução. O verbo de elocução é que indica que alguém vai falar. E João disse. Esse disse é um verbo de elocução, porque ele indica que alguém vai dizer alguma coisa, tá? Então, João disse, 2 pontos. Você pode abrir aspas e escrever a fala, terminou a fala, fecha aspas. Ou você pode colocar outra versão. E João diz, 2 pontos, travessão e reproduz lá a fala da personagem. Esse é o discurso direto, tá? E o indireto, ele não tem marcação, porque é o narrador quem está falando, né? E João disse que estava com fome. Simples assim, não tem 2 pontos, não tem aspas, não tem nada, tá? No texto, no livro que nós estamos lendo, tem muito discurso direto. Você vai perceber que tem muitas falas de personagens, né? Existem muitos diálogos. O diálogo
É isso, são discursos diretos, né? O diálogo são as falas das personagens, uma personagem conversando com a outra. Então, nas narrações existem esses dois elementos, esse elemento é importante, que é o discurso. Lembra, discurso é quando alguém vai falar, é a fala de algum personagem. Ele pode ser direto ou indireto nesse momento, tá? Tem um indireto livre, mas nesse momento nós vamos deixar ele para depois, ok? Lembra, tem um verbinho de elocução, é o verbinho que indica que alguém vai falar. E João disse, João falou, e João comentou. 2 pontos, travessão ou aspas, ok? Nós vamos perceber mais deles quando a gente for ler o nosso capítulo do livro dessa semana, ok? Até agorinha.